Pessoal, ó, dia 1º de junho, Igreja Betel com Ângela, que é pianista, artista plástica, também estilista, trabalha na FAO, que é um grupo que tem um potencial ativo para a América Latina, e a nossa querida, amada psicoterapeuta Regina Nora tem um aplauso de pé diariamente. Por quê, pessoal? Porque eu sou cristã, pentecostal, abrigada dentro de uma igreja neopentecostal, amo os presbiterianos, estou aqui, mas diante das divisões de doutrinas, todos sabem que eu paguei um preço alto desnecessário. Eu venho valorizar psicoterapeutas e junguianos que são capazes de declarar a tua poesia profética, ou a tua tela, se você pinta, ou se você faz arte profética, ou se você tem uma peça de teatro profética, ou se você cria uma moda profética, a Regina tem credencial universitária, pós-graduada, tem Instituto Milton Erickson, tem todo a possibilidade de declarar saúde sobre o seu ambiente espiritual, como junguiana, porque é psicoterapeuta junguiana, mas como uma pessoa que medita na palavra de Deus e até medica pessoas com dissertações clínicas. Então, aí a Ângela fala um pouco sobre o seu conteúdo artístico. A gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. Então, cada trabalho que a gente faz, seja artístico, seja na música, seja nas artes artísticas, visuais, a gente pede a Deus toda a orientação e que Deus desperte em nós a inspiração perfeita para que Ele seja louvado através da nossa arte. Então, eu peço a Deus que Ele possa levantar outros artistas que tenham essa mesma consciência de que através da arte a gente pode louvar a Deus acima de tudo. Amém. Concordo, não só na literatura, mas também na música e no campo das artes plásticas, moda, no transcultural, qualquer nação. Regina, agora eu queria pedir para você falar sobre o conteúdo de responsabilidade e respeito dentro da criação afetiva religiosa. Por quê? Porque o artigo 5 da Constituição Federal, ele protege a consciência religiosa como mais uma e todo país que tem direito os tratados são universais, né? Para todas as nações são protegidos por essa causa. Então eu quero que você fale isso como junguiano, que fala sobre missão, que fala sobre um sonho, ou uma forma de criar um desenho, uma família que a gente faz e tem uma responsabilidade de respeitar o espaço profético e declarar a saúde de forma que nem atrapalha a criação da pessoa dentro do espaço religioso e artístico dela. Então, apoiada no que Gabriela está falando, da nossa querida Ângela, podemos pensar juntos esse despertar do Deus dentro de nós, desse Jesus que está dentro de cada um de nós. Aprendemos a estabelecer esse diálogo, entregando nas mãos dele a nossa necessidade, as nossas intenções, para que as coisas se resolvam. Esse caminho que coloca da individuação, o caminho de si mesmo, a totalidade, a plenitude e a paz. A todos, um beijo carinhoso e muita paz. E eu quero falar também sobre ética religiosa dentro do consultório psicológico. Por quê? Porque eu estou sempre próxima a Regina, né? Há muitos anos, desde garota, e a gente participou de vários episódios. Eu quero falar também sobre a ética profissional dentro do sigilo e o ambiente da responsabilidade profissional. Por quê? Você quer saber? Eu indico a Regina.
porque ela é uma pessoa que é capaz de te respeitar e te receber dentro do teu ambiente, do teu querer, de sigilo e até que é uma coisa que tem que ser fomentado, protegido como ética, porque infelizmente tem pessoas que trazem casos de forma indevida e partilham com pessoas próximas, até segredos de consultório, depois fazem trabalhos tecnicamente, exploram aquilo até para empresas com CNPJ para fazer por menor até remédio, ou pesquisa de comportamento, pesquisa psicológica, para dar dinheiro onde não convém. A saúde, ela não pode ser comercializada, né? Eu falei recentemente sobre o juramento de Hipócrates, então a gente tem que ter uma premissa antes de cobrar e antes de inventariar pessoas, ou por redes sociais, ou por pesquisa, ou por citações, ditações de terceiros. Aí no caso da Regina, ela é responsável. Fechou a porta, ó, ali, ó, inversa, tá? Declara, descansa, sossega, se criou, teve um sonho lindo, maravilhoso, ou até um sonho impactante, difícil, diferente, conversa. Simplesmente isso é de Deus, isso é para a glória de Deus, tá? Contem com os psicoterapeutas que têm essa linha espiritualista, ou de Jung, ou qualquer um outro, dentro da psicologia cristã. Na verdade, a minha preferência, mas Jung, não sendo exatamente cristão, também nos cobre nessa honra, dentro e fora do Evangelho. Deus abençoe a todos. Marlene Nasser, que muitas pessoas conhecem mais ou menos, do ambiente da psicologia, mas também do ambiente da imprensa, também do segmento da imprensa, que é conhecida por ter sido monitora no doutorado e mestrado na Universidade de Paris, né? E, Regina, eu queria, dentro do aspecto do ambiente onírico, que você contasse a relação desse sonho que você teve nesse sonho com a minha mãe, dentro de uma identidade psicológica, você como psicoterapeuta, sobretudo em junguiana também, e a gente já amparada pela pesquisa, né? Já amparada pela pesquisa americana, né? Você é do Instituto Milton Erickson, que tem base nos Estados Unidos, e você também é amparada pela pesquisa de Harvard. Vamos lá. Então, né? Gabi era criança de 5, 6 aninhos, Gabi, né? Foram momentos da nossa realidade de mães. Hoje, profissionais da área da saúde. Mães, na primeira oportunidade que eu estivesse aqui em Niterói, eu gostaria de vir visitar Marlene. E com isso, eu venho sonhando, nos últimos dias, a minha relação profissional com Marlene, que já estende alguns anos atrás, não é verdade, Marlene? Quando Marlene foi para Paris, né, eu fiquei como assistente de Marlene, substituindo-a na faculdade. E eu achei muito interessante que no sonho, Marlene, ela me entregava um manual didático das aulas a serem transmitidas. E nós discutimos muito, mas chegou um momento que eu dei um salto para o aqui e para o agora. E eu falava com Marlene, mas Marlene, eu não tenho como, porque hoje eu estou voltada para um outro segmento da terapia, eu sou psicóloga junguiana, eu sou hipnoterapeuta. Marlene dizia, desde que você traduza isso que eu estou te mandando para os meus alunos, transmita isso para os meus alunos. Então eu percebi que o aqui e o agora é atemporal, porque essas memórias que nós guardamos do passado, elas estão vivas dentro de nós, sempre nos auxiliando a perceber, né, o caminho, mesmo no presente, o caminho a seguir. Eu creio que esse movimento onírico é uma forma do nosso inconsciente trazer para o nosso consciente a realidade. É uma informação da realidade, porque nós sabemos que, biblicamente, tudo no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, como é que a comunicação se expressa hoje, no aqui e no agora?
através da comunicação. E nós tivemos uma comunicação O verbo se onírica. fez carne e habitou entre nós. Olha, complementando. Marlene, complemento. O verbo Se fez carne, isso foi o que você falou. Isso. E habitou entre nós. e quer habitou dizer, entre nós. E a Celso Lisboa, ela era universidade, né? Isso. E Ambiente universitário. Então, quer dizer, dali saíram novos trabalhos baseados também em experiências pessoais, né? sim. E nós podemos hoje, né, Gabi, comprovar nas diversas universidades americanas, Harvard, Colômbia, hoje são estudados, né, todo esse processo do inconsciente através dos sonhos. E eu quero só ressaltar aqui tanto a nossa querida Regina Nora, né, que é psicologia dentro do campo da cultura cristã, da fé cristã, de milagre e de sinais, proezas também. E minha mãe, que é católica, né, talvez de outra divisão, mas também crê no sobrenatural, ambas são da psicoterapia muito, muito, muito pregada na França da década de 70, que ó, diga não e fim de papo, isso aqui é meu. Até aí, né? Com uma responsabilidade entre os indivíduos, né? Entre o que é do terapeuta e entre o que é do paciente. Isso é uma regra de ética, isso não pode ser ferido. Nem dentro da igreja, nem na missa, nem no culto, nem em premissa de consultórios dentro de igrejas, nem em centros de estudo, ou centros místicos, ou até igrejas que têm a recuperação, talvez para pessoas acometidas por vícios, né? Aí nisso eu cito algumas que são meramente devocionais, e eu prego, o meu trabalho é levar a vitória de Deus para essas pessoas, a vitória de Jesus Cristo, a libertação para essas pessoas. Mas tem umas que às vezes aceitam também outros canais, né, dentro da área dos doutores. Quero aproveitar e falar da nossa alegria hoje, que no almoço eu comi carne seca com abóbora, bem brasileira. Então, aqui dentro do nosso ambiente, né, a gente busca tudo, né, que é tema adaptável e dentro do que a gente pode recorrer do campo do comportamento, postura, psiquismo nacional, em nome de Jesus. E isso tem diferença. Na América Latina as características são parecidas, nos Estados Unidos tem evidências de semelhança também, porque é América, mas dependendo da região isso varia, né? A gente tem que ser ciente nisso para uma prudência dentro Como pedagoga, psicóloga junguiana, hipnoterapeuta, dentro de uma perspectiva construtivista e humanista, compreendo a literatura como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano, autoconhecimento e transformação. A literatura ocupa um papel fundamental na criação, na construção e desenvolvimento da criança e do adolescente. Ela amplia, ela leva o adolescente e a criança à criatividade, o pensamento crítico e a construção de valores. Tudo começa na criança e percorre o adolescente até chegar ao adulto consciente, adulto saudável, conseguindo ampliar uma consciência. Pesquisas apontam que a literatura inspirada na fé pode fortalecer a esperança, a resiliência. Considerando as pesquisas de Harvard, vale a pena destacar. Também merece um destaque da dimensão onírica, onde precisamos observar quanto essa dimensão favorece o crescimento, o equilíbrio, o bem-estar e a percepção de um mundo maior, de uma dimensão mais significativa, através da literatura, através dos processos oníricos, levando o indivíduo ao seu desenvolvimento na sua totalidade. De acordo com toda essa vivência onírica, eu quero valorizar a literatura profética, o culto profético
e as crianças proféticas que tocam pandeiro nos cultos pentecostais. Às vezes são pregadores, às vezes são profetas, às vezes levam mensagens tão retas, tão dignas, que salvam vidas. E essas pessoas que recebem, às vezes são governantes, salvam até um colégio ou uma cidade, ou levam uma bandeira de uma forma digna para o cumprimento de um chamado específico ou uma construção que vai levar à luz do mundo, né? A salvação, né? A um território ou até a um estado. E diante disso eu quero falar, não como curiosa, né? Mas que você aguarde o lançamento do livro A Menina da Porta do Reino, que tem um conteúdo profético essencial e, eu digo até sensacional, para algumas culturas dentro do ambiente cristão, para a gente crescer, aprendendo o que é de Jesus segundo a Bíblia. Então, segura essa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que o homem não pereça e tenha vida eterna. E você sabe o que é isso? É Jesus em mim e você. E até aqui, fim de papo. Literatura cristã não se discute. Criança cristã não se recomenda. Médico cristão é para quem quer. Terapia cristã existe, é excelente, mas ela tem que te ajudar dentro do teu espaço. O que passa daí é perjura, até comercial. E a gente tem que evitar, rejeitar e até desligar no mundo espiritual pelo poder do nome de Jesus, né? Eu já desliguei diversas vezes, meus pastores, líderes também, e a gente tem esse costume. A gente não fala, come o que a gente chama rolo podre, né? Eu digo isso como uma chave profética, né? São palavras proféticas que a gente não participa de falsas doutrinas. Até aqui o Senhor me chamou. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, ó, eu uso esse manto que eu chamo de profético como uma mãe de oração no Peru, né? Ele é peruano, ele é original. E eu abençoo as crianças peruanas nessa hora. Os filhos da minha irmã, Márcia Alves e Miguel, desde Tacna até outras regiões, né, montanhosas, de difícil acesso, onde às vezes tem choro, né? Às vezes tem grito, até no meio da noite, né? E é aí que a gente tem que amparar, simplesmente amando e honrando o Senhor, levando o amor de Jesus. O homem de si próprio não tem nada para dar, mas o homem de Jesus tem, porque leva esse coração, leva esse domínio, leva o sentimento que vem do alto, manifesta através do poder do Espírito Santo. Até aqui o Senhor me ensinou. Deus abençoe. Aqui, na frente do colégio, ó, São Vicente de Paulo. Aqui no bairro de Caraí, Niterói. Olha que coisa linda, as palmeiras imperiais. Aqui esses pinheiros que são típicos, né, do sul, Argentina e Uruguai tem também, coisa muito linda. Eu venho falar de uma simplicidade que foi normal durante tantos anos, né, do ambiente escolar, que tem que ser preservada, motivada e é digna de investimentos. Por quê? Os colégios têm que ter a paciência para ensinar. O ministério do mestre, né? Jesus era rabi, né? O meu pai foi professor, hoje pela graça, misericórdia, na simplicidade até de um EAD, eu sou professora também, às vezes até eu milito, né? Ministrando aula e uma coisa ou outra assim diferente na área do ensino, mas eu sou uma estudiosa na área da capelania e na área da preparação também do evangelho, sobretudo entre doutrinas e uma responsabilidade entre nações que vai além do contexto cultural, transcultural, status. Então aqui, ó, esse colégio que tem uma quadra, né, onde as pessoas podem, além da infância até, ter um momento esportivo, num zelo prático do exercício físico, eu venho falar o quão importante é que hajam exercícios para infância e juventude naquela modalidade antiga da calistenia, né? Calistenia que eu tive com o Brasil, que foi meu grande professor, depois que era o técnico de handebol aqui do Rio de Janeiro e tal,
tinha jogo no Caio Martins, coisa muito linda. Então, era essa calistenia que nos deixou uma moderação, uma brandura para se exercitar, simplesmente com determinação. Era up, entendeu? Às vezes igual soldado, às vezes igual, né? Uma pessoa assim que estava normal no calçadão, caminhando, fazendo aquilo. Eu brinco até up, porque o Olivier Anquier, quando cozinha, ele fala up. Então, que isso salgue a tua vida também, né? Que seja um tempero, um bom tempero para a educação das suas crianças. Outra coisa que eu quero falar com você. Há crianças que têm momentos específicos na vida de superdotação, né? Tem pessoas que chamam de superinteligência. Eu tive do piano bem garota, acho que com 4 anos, e depois outras pessoas tiveram. A Sofia, minha sobrinha, que Jesus escolheu, hoje está no coral de anjos no céu, eu tenho certeza disso, absoluta, creio, tenho convicção. Íntima minha, mas tem. Também teve vários momentos de superdotação específica em alguns atos, né? Então você tem que estar atento à tua criança para quê? Para Jesus, como Cristo, comunicar a ela o que tem que ser comunicado na identidade dela, não é a máquina, não é o digital. O digital, no relacionamento com o humano, ele tem um delay, né? O digital tá. E a criança, ela tem um tempo de ação e reação, que ela tem que interagir com o pai, com o professor, na bênção e a obediência do pastor, que ali é o domínio mesmo do Espírito Santo, né? Da palavra de Deus sobre aquela vida, né? Então, o Senhor, ele é longânimo. Guarda isso para você. Jesus é longânimo, né? Ele expirou, ele bradou, ele ressuscitou Lázaro numa operação de poder. Tem um momento da manifestação do poder de Deus, tem uma hora, cada luta espiritual. Mas, a via de regra, o Senhor é longânimo. Esse é o ânimo no Espírito Santo. Então, a criança, para interagir com o Senhor, ela não pode ser digital, né? Ela tem que ter um ânimo bom, perfeito e agradável, segundo a vontade do Senhor, com hora. Hora para o altar, hora de clamar, hora do milagre. Amém. Vamos ser como Elias. Brador, né? Montou o altar, primeiro as pedras, depois pôs a lenha, e ali, quando ele clamou, o Senhor consumiu o holocausto e caíram os 450 profetas de Jezabel. Até aqui o Senhor me ensinou. Deus abençoe a tua criança e o domínio da tua história, em nome de Jesus. Quero falar ainda, tinha uma criança muito especial que era a Nó, a filha do Tom, da Nascer Comunicação. Eu ainda faço parte de comunicação, planejamento, marketing, eventualmente aula, ministro algumas ações, né, de comunicar, assessoria de imprensa, via de regra, no site, tudo com outro tipo de foco, não mais com evidências assim, de festas simplesmente sociais, mas com uma pegada bem mesmo mais cristã, né? E a Nó, ela naquela época, ela era criança ainda, né? E o Tony estava ali muitas vezes trabalhando e ele cooperando comigo e eu cooperando com ele também lá no auto center dele, né? Agora, adulta, ela também é uma cristã e ela pode entender tudo que eu passei. Então, se uma criança perjurar uma mãe ou uma criança, um adolescente, criar uma confusão no colégio, isso não é para você patologizar nem a vida da mãe, nem o pai, nem o padrasto, nem o padrinho, nem a criança, nem o adolescente, né? Então, por exemplo, ali a gente, ela tinha filminho de mim e tudo, né? Mas a gente conseguiu sobreviver, né? Então eu quero falar que até o psicólogo, ele tem que ter um limite diante do que ele comunica ao teu filho. Há patologias verdadeiras, né? Mas elas são oriundas do pecado. Aprenda a tratar o pecado, tá? O pecado, ele tem que ser confessado numa simplicidade, domínio próprio, em obediência ao sacerdote. E depois ele tem que se arrepender, a pessoa tem que se arrepender, se convertendo e deixando, em nome de Jesus. Então, se foi Tony, se foi a nós, se foi a mãe, eu, né, que ali a gente, lá naquele período que a gente estava no início de contexto de comunicação, até com outras pessoas envolvidas do escritório, Daniela e tal, eu digo a vocês,
que simplesmente você tome isso como exemplo, como uma experiência que eu estou passando para vocês, que é o pecado que tem que ser tratado. Não é a mente da criança, não é a mente da mãe, não é a mente do pai para fazer um tratamento a ponto de chegar a ameaças até familiares e ao seio da família. Porque Deus sabe proteger a família. Né? E ninguém é idiota a ponto de ser inconsciente, materialista, a ponto de nomear um médico sobre o sacerdote, né? Deus criou apóstolos, profetas, e eles eram sobre os doutores. Então, primeiro a manifestação da autoridade profética, né? Para depois, lá embaixo, dos doutores. Porque Jesus é um Deus de milagre. Né? E ele não acabou a obra dele ainda, né? E a igreja ainda vai subir, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Crianças que cantam em coral.